Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aí mais uma vez estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição de número 3, último trimestre desse ano, falando sobre essa nova revista, com o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nossa lição está baseada no livro do profeta Ezequiel. As abominações do templo, esse é o tema que estaremos estudando nesta manhã, e eu quero saudar a todos vocês, para que sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Peguem aí suas revistas, suas bíblias, e vamos estudar juntos esta lição maravilhosa. É uma lição riquíssima, abençoadora, ela confronta diretamente conosco, como igreja, Nós, como servos de Deus, somos confrontados por essa lição e nós estaremos juntos, servindo a Deus, adorando a Deus nessa manhã com essa lição. E eu gostaria de convidar a todos para estar atentos, estudando conosco esta maravilhosa lição. Nós estaremos, neste momento, orando ao Senhor para darmos início à palavra do Senhor. Senhor Deus eterno, te louvamos, meu Pai, nesta manhã. Te damos graças pela nossa vida, Senhor, pela saúde, por tudo que temos, meu Pai eterno, recebidos de Ti, por toda a graça que o Senhor tem, Senhor Deus eterno, manifestado em nossas vidas, Senhor, na vida de cada um que assiste, Senhor, esta aula nessa manhã, pelo privilégio, Senhor Deus eterno, de termos acordado hoje, Senhor, e respirando, Senhor, este ar, Senhor Deus eterno, tendo a saúde, tendo o privilégio de estar, Senhor, diante, Senhor, deste aparelho, Senhor, de televisão ou de celular, estudando, Senhor, esta lição, estudando a sua palavra. Senhor, que esta palavra, que esta mensagem venha alcançar muitas vidas e que muitas pessoas, meu Pai, sejam, meu Pai eterno, libertas, Senhor, de muitas práticas, meu Pai, que talvez estejam cometendo involuntariamente sem saber, mas que a palavra, ela confronta, a palavra, ela vem diretamente, Senhor, para os nossos corações, para tirar tudo aquilo que é abominável, tudo aquilo, Senhor, que vem, Senhor, atrapalhar a nossa comunhão contigo. Então, Senhor Deus eterno, nos colocamos aos teus pés, Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar e abençoar cada família nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós queremos, neste momento, iniciar a nossa lição. Mas antes, eu gostaria de convidar a todos para o quadro Família Firmado na Palavra. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para a nossa lição número 3. Eu e minha família, minha esposa Wanda, meu filho Alisson. Nessa lição número 3, que tem o título de As Abominações do Templo. Estarei lendo o texto áureo da lição de hoje. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel fez aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel 8, 6. Agora eu vou estar lendo a verdade prática, Verdade prática. O lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Paz do Senhor, irmãos. Agora irei fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em Ezequiel 8, nos versículos 5, 6, 9, 12, 14 e 16, que diz assim: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte à porta do altar estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor.
E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé, diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem. E eles dizem: O Senhor não nos vê? O Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar. Cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Amém. Então, agradecemos a oportunidade e retornamos à nossa aula. Obrigado, família. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vocês que fizeram aí essa leitura bíblica em classe, uma leitura muito forte, né? Um capítulo impactante, uma visão que Ezequiel teve lá no templo em Jerusalém. E eu quero, irmãos, convidar o nosso ilustre pastor Elias para estar aqui conosco, né? Ele que vai abrilhantar este momento, esta aula, nesta manhã, e eu quero convidar o nosso pastor para estar conosco aqui, nos ajudando e comentando esta lição maravilhosa. Senhor, meu pastor, graças a Deus estamos aí nesta lição maravilhosa, uma lição impactante, e é um privilégio grandiosíssimo, né, tê-lo aqui conosco, nosso líder da escola dominical, nosso superintendente. Eu fico muito feliz por ter o privilégio de estar participando com o irmão dessa aula. Amém, amém. Pastor Ednilson, a paz do Senhor, meus irmãos, amigos que estão presentes, né, nessa aula. É uma aula de muita profundidade, um assunto muito pertinente, embora seja um evento do Antigo Testamento, mas a gente vai ver ao longo da lição, né, que tem muita informação, né, muito ensino, né, para os dias atuais. Eu me sinto feliz e honrado de poder estar aqui juntamente com o nosso pastor Ednilson, contribuindo, né, para que os irmãos também possam assim aprender ainda mais da palavra de Deus. Glórias a Deus. Então, irmãos, nós vamos começar aí a nossa lição. A introdução, ela já traz um tema, um assunto, mostrando que o tema central, eu acho que o que a revista diz aqui, né, que a palavra que dá mais ênfase nessa lição é a idolatria, o termo idolatria, né? E a introdução, ela diz que a idolatria, ela leva o ser humano até mesmo uma nação a uma ruína moral e espiritual. Por isso, esta presente lição, ela vem como um alerta, né, para nós hoje, não só para a época lá de Ezequiel, mas essa lição traz um alerta para nós hoje desse perigo, que é a idolatria. Muitas vezes, né, pastor, a gente acha que a idolatria é apenas você se curvar diante da imagem, mas na verdade a idolatria está muito além disso. Exatamente, perfeito. E eu queria já dar início falando sobre um comentarista aqui, que o comentarista deixou, o Arhin Irb, que disse assim: as nações gentias, eles tinham seus templos, sacerdotes, leis religiosas, os seus cultos, né, os seus sacrifícios. A gente, pela história, a gente percebe que muitas nações, todas as sociedades antigas, elas tinham lá os seus santuários, né, tinham lá os seus templos, suas sacerdotisas, os seus sacerdotes, e faziam lá os seus cultos, mas só em Israel que habitava o Deus vivo, né, aquele que vê, aquele que ouve, aquele que ele faz, né, ele não é um Deus que não tem mãos, como a palavra diz, né? Não é um Deus cego, mas é um Deus que enxerga, é um Deus que está sempre em movimento, levando um plano, um projeto por meio da história. Então,
um Deus vivo habitando no meio de um povo. Um Deus que escolheu uma nação para, por esta nação, trazer um projeto. Não é verdade? Então, quando Moisés consagrou o tabernáculo, a glória de Deus mudou-se para lá. Mas os pecados do povo fizeram com que essa glória saísse do tabernáculo. Quando Salomão consagrou o templo, a glória de Deus voltou a encher o santuário. Porém, séculos mais tarde, o profeta Ezequiel viu essa glória deixar o templo, como estaremos falando aqui. E depois de voltar, sem a presença e sem a glória do Senhor, o povo de Deus é apenas mais um povo religioso. Da mesma forma que, no passado, tinha diversas sociedades, diversas pessoas, religiões, né? Mas que tinha deuses mortos, o Israel, sem a presença de Deus, não é nada mais que mais um povo, né? Que mais uma religião. E isso também fala muito forte para nós hoje. Se nós não tivermos a presença do Senhor em nossas vidas, que é a presença do Espírito Santo em nós, somos apenas mais um povo, somos apenas mais uma instituição. Então, a igreja como um todo, e nós como templo do Espírito Santo, temos que ter o Espírito Santo, porque senão seremos apenas mais um templo, mais um corpo, mais uma pessoa comum. Então, nós precisamos que essa verdade, ela venha falar em nossos corações nesta manhã. Verdade. O interessante também, o pastor Ednilson, a gente ressaltar, né? O livro de Ezequiel é um livro peculiar, né? Diferente, né? Dentro dos livros que estão dos profetas, né? Do Antigo Testamento, né? Ele utiliza aí muita a figura, né? De símbolos, né? De sonhos, de visões. Ele é bem parecido, né? Com a literatura de João, né? Quando ele escreveu Apocalipse, né? Então o Espírito Santo, né, inspirou, né, o profeta a dizer, né, passar essas visões. Deus deu a ele essas visões, esses sonhos, e essas visões foram passadas pelo profeta, né? A forma que Deus utilizou, né, para fazer com que o povo, né, pudesse compreender, né? Embora aparece, né, muitas figuras, né, símbolos, né, mas que tem dentro desse símbolo, dentro dessas figuras, uma mensagem muito contundente, né? A gente observa lá no versículo 3, até estava comentando com o pastor Ednilson, o versículo 3 não está aí na nossa leitura, mas no capítulo 8 de Ezequiel, quando fala que o Espírito, né, ele levantou Ezequiel entre o céu e a terra e levou a Jerusalém, e ele fez isso de uma forma muito contundente, muito forte. A Bíblia fala que ele levou ele pelos cabelos, né? Então dá para a gente aí perceber a urgência, né? A ira, como Deus estava irado com todas essas abominações que estavam acontecendo na nação de Israel, né, no meio do seu povo. E essas abominações, elas tinham implicação de um declínio, tanto moral quanto espiritual, do seu povo. Exatamente. E se a gente fosse hoje, né, na verdade, se a gente pegasse uma máquina do tempo e fosse lá em Israel, no ano de 596, talvez a gente ia se surpreender, porque a expectativa era encontrar lá os levitas adorando a Deus, né, na escadaria do templo. Perfeito. E o que a gente ia ver lá? Só imagens de abominação, imagens terríveis, né, que causou o ciúme de Deus, que a gente vai ver essa questão do ciúme, o que seria esta palavra ciúme, né? Verdade, mas trata-se do zelo de Deus pela nação de Israel. E essas imagens estavam trazendo, e foi a causa da ira de Deus e do juízo de Deus sobre Israel. É verdade, verdade. E é interessante também a gente fazer uma colocação. Ezequiel, ele era um sacerdote, certo? Só que o povo aí, ele já estava sendo levado a cativeiro, né? Sabemos que quando o povo foi levado para o cativeiro, isso foi
em 3 levas, né? Então essa é a primeira leva, né? Que eles estão sendo levados para o cativeiro. Então praticamente já não estava existindo mais o ofício, né? De sacerdote. Então Deus agora ele chama Ezequiel para ser um profeta na sua nação. Então ele estava ali, a Bíblia fala aí que ele estava ali, né? Às margens, né? Do rio, né? Rio Quebar. Né? Então, quer dizer, na Babilônia, e ele e lá não tinha, né, como ele exerceu o ofício de sacerdote. Deus chama ele para ser um profeta, né, justamente para mostrar, né, a condição, né, de ruínas. Ainda o templo não havia sido destruído, o templo ainda estava lá, mas certamente Deus estava dizendo que isso ia acontecer quando ele fala que vem ali um vento, né, uma tempestade do norte, é justamente por onde a Babilônia ela invade, né, Jerusalém e destrói futuramente o templo ali de Israel, que era a glória deles, né? É interessante que Ezequiel, ele tinha 30 anos, né, nessa época. Isso. E ele foi preparado, antes de ser levado para a Babilônia, ele foi preparado, filho de sacerdote, né? Fez toda a escola necessária, teve todo o cuidado necessário para estar praticando o sacerdócio. Exatamente. Talvez ele mesmo tinha aquele sonho de ser um sacerdote na casa do Senhor, e agora ele traz todos os seus planos, né, foram jogados por terra por causa dessa situação que eles enfrentaram, por causa do pecado do povo. Mas mesmo assim, né? Quando Deus tem um projeto na nossa vida, na minha e na sua vida, ele vai realizar, mesmo que não tenha, né, não tinha naquele momento o templo, né? É verdade. Mas, mesmo assim, Deus o levou, Deus o instruiu, Deus o usou no ministério profético, e que foi de grande valia, não só para aqueles que estavam cativos na Babilônia, mas também para aqueles que estavam lá em Judá. Perfeito. É verdade, perfeito. pastor? Isso aí. Em Romanos, irmãos, voltando aí sobre a questão da idolatria, né, que é uma ruína, que causa uma ruína tremenda na vida de uma nação, como aconteceu em Israel, e também na vida de qualquer um, né? Se nós tivermos servindo a idolatria, sendo servos do inimigo, né, porque a idolatria é um serviço ao inimigo. Então, infelizmente, irmãos, haverá a consequência da morte espiritual, uma decadência espiritual. Né? E nós estaremos mostrando mais adiante que a idolatria não é apenas se curvar diante de imagens, mas existem várias maneiras que, de forma indireta ou diretamente, estamos sendo levados a ser idólatras. Né? E isso é terrível. E o povo, antigamente, né, eles se afastaram de Deus. Eles se afastaram de Deus. E cada vez que as sociedades antigas se afastavam de Deus, elas perdiam a imagem, né? Perdiam o que era a realidade de Deus, quem era Deus de verdade. E foram se afastando. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, 21. Tendo o conhecimento de Deus, eles não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas em seus pensamentos tornaram-se fúteis, em seus corações insensatos se obscureceram e trocaram a glória de um Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, a imagem de Deus, a verdade que eles tinham a respeito de Deus, foi deturpada, né? E foi trocada por imagens de animais, de répteis, né? E quantas são as... E aí o texto em Deuteronômio, a gente vê que Deus, o primeiro mandamento, não porás outros deuses diante de mim. Deus foi bem enfático nesse primeiro mandamento, essa primeira ordem, porque sabia que o povo ia enfrentar essa primeira barreira, e é uma das piores, né? É você trocar o Deus, a verdade, por uma mentira, por uma ilusão. E a primeira coisa que o diabo faz é trocar verdades por mentiras, por ilusões. Certo. E as sociedades antigas passaram por isso, Israel passou por isso, né? Trocou a verdade de Deus por mentiras. É verdade, né? Então a gente vê que a forma, né,
Satanás, né, enganar as pessoas, elas mudam somente a roupa, né? Mas o corpo, né, é o mesmo, né? A forma é o mesmo, o que muda é somente a parte externa, né? Só a Justamente parte externa. levando o povo aí a se opor a Deus, né? Opor a Deus. E essa lição, ela é muito forte, né? Porque o tema, né, trata, né, sobre abominações, né? É justamente aquilo que Deus realmente ele não tolera, né? Não tolera, né? O primeiro mandamento dos 10 mandamentos, né, justamente é que a gente não deve ter outros deuses, né? E é justamente isso que aconteceu, né? Esse mandamento que foi quebrado. E certamente, quando você quebra, né, esse mandamento, certamente você está quebrando, né, todos os demais, né, pastor? Exatamente. E por isso há consequências, o juízo de Deus virá. E, inclusive, quando Deus fala da questão que Deus é zeloso, é justamente associado a esse primeiro mandamento, né? Que Deus, o Senhor teu Deus, é um Deus zeloso. O Senhor é um Deus zeloso. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Quantos foram daqueles da sociedade antigas, né, que sofreram as consequências da idolatria dos seus pais? Então, o Senhor, essa lei, né, que está gravada no coração do ser humano, é que você tem que adorar. Todo ser humano ele tem uma lei natural gravada nele, né, que nós temos que servir a um Deus. E esse Deus, ele é mostrado, né? Os céus declaram a sua glória. Tudo que nós vemos ao nosso redor prova a existência desse Deus. E a natureza gravada em nós, a lei divina gravada em nós, ela nos apresenta um caminho a seguir, é servir e adorar esse Deus. Mas quando nós nos afastamos desse Deus, nós colocamos outra coisa no lugar, e isso é idolatria. Verdade. Isso é idolatria. Verdade. Irmãos, vamos então contar o que Ezequiel viu lá, né, nesse cenário do Templo de Jerusalém. Né, pastor? É verdade. Vamos tratar justamente a respeito da segunda visão, né? Sim. Que Ezequiel tem. A primeira visão de Ezequiel, ele viu, foi a glória de Deus, né? Quando ele é chamado para ser um profeta, né? Que ele vê a glória de Deus. Isso também tratado também com muitos símbolos, né? Uma visão linda, né? Uma visão bonita, muitos né? Detalhes. Nas rodas, né? Que dentro de outras rodas com vários olhos, né? E esses olhos eles se movimentavam, né, sem tão pouco se virar, justamente mostrando aí, né, a soberania de Deus, a onipresença de Deus, né, de que Deus também está em toda parte, né. Então essa visão linda, né, que Ezequiel tem justamente também lá no rio Quebar, né, justamente ali que Deus manifesta-se, né, para Ezequiel. Então essa foi a primeira visão, que trata lá, né, no capítulo 1 e até o capítulo 3, a glória de Deus, né? Aí você vem do capítulo 4 ao capítulo 7, aí vai tratar justamente a respeito dos oráculos, né, dos juízos de Deus. Isso. E agora, né, do capítulo 8 ao capítulo 11, a gente vai ver essa segunda visão, que vai ser justamente uma triste, né, uma triste visão, né? Não assim é da dizer. Glória de Deus. Não é da glória de Deus, é justamente da retirada da glória de Deus. Exatamente. Do meio do seu povo. É a abominação que havia ali no templo de Deus, né? Isso aí. O local sagrado, o local mais sagrado da terra, e estava ali sendo contaminado por abominações, né, à vista de Deus, né, imagens terríveis que causava a revolta, a ira de Deus, né, sobre aquele povo. Perfeito. Né? Bem, eu até aconselharia para os irmãos que não leram assim o texto, a primeira visão de Ezequiel, mas não uma leitura corrida, uma leitura demorada, que os irmãos se debruçassem em cima desse texto e experimentassem a beleza e os detalhes, né, dessa primeira visão de Ezequiel, que é linda, é linda. E vale a pena comentar, pastor, que nós somos agraciados, né, porque nós temos
o compromisso, né, da leitura da devocional, né, da nossa revista, da nossa Bíblia, né, Mark Chen. Nós estamos justamente nesse período estudando o livro, lendo o livro de Ezequiel. Então aproveita, faz uma releitura, né? Exatamente. Aproveita a lição, né, que nós estamos estudando e você pode assim se aprofundar, né, no ensino da palavra de Deus, unindo o útil ao agradável, né? Exatamente. Então é uma imagem maravilhosa, uma visão muito maravilhosa, mas esta visão que estaremos falando aqui não é tão maravilhosa assim, né? Embora foi uma experiência que Ezequiel teve ali, não foi um translado, né, fisicamente, ele não foi transportado fisicamente para Jerusalém, mas em visões ele foi levado até o templo e presenciou todas aquelas abominações, né? Como o pastor falou, ele foi por um ser, né, um espírito, né, o Espírito de Deus o levou, o transportou. Como uma mão, né? A Bíblia fala como em forma de uma mão, né? Que o levou, né? Até mesmo, cabelos, né? até mesmo a imagem desse ser que apareceu, né? Uma forma de fogo, né? Como âmbar, cor âmbar, né? Aquela cor de fogo. E é isso que ele estava vendo ali. E esse espírito o levou até o templo de Jerusalém. E o que ele encontra ali, né? De imediato, a primeira imagem que ele vê é uma imagem que é chamada de a imagem do ciúme, a imagem que provoca ciúme. O que seria essa imagem, pastor? Aí está dizendo aí na nossa lição aí, né? A imagem de ciúme, né? O termo hebraico utilizado aí, né? Kinai, que significa zelo, ciúme, né? Ardente ira. Essa imagem, né, em hebraico aí é semel, né, que significa imagem e ídolo, né, que muitos expositores aí do Antigo Testamento eles identificam como Azerá, uma deusa conhecida como um poste ídolo, né, do bosque, certo? Então a Bíblia, né, ela não aprofunda, né, em dizer que imagem de ciúme seria essa, né, em relação a qual Deus, mas era uma imagem que provocava um ciúme, né, podemos assim dizer, do nosso Deus, né, porque aquilo era uma abominação. Era uma abominação para o Senhor. Exatamente. Tá, quando a gente fala da questão do ciúme em Deuteronômio, a gente vê que Deuteronômio 32, versículo 16, 17, fala que eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros, ou seja, o povo de Israel, ele deixa com ciúme, deixa Deus, né, a imagem de Deus com ciúme por causa dos deuses estrangeiros, e provocaram com os seus ídolos abomináveis, sacrificaram a demônios que não são deuses, sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Ou seja, o ciúme, essa causa, essa questão do ciúme de Deus, fala do zelo de Deus, o zelo que Deus tinha para com Israel. Mas eles, o deixando, né, provocaram este ciúme, por quê? Porque eles estavam adorando a deuses que não falam, que deuses que não andam, deuses que não ouvem, que não enxergam, mas mesmo assim estavam se prostrando diante dessas imagens, né? Eu acho que o profeta Isaías fala que eles cortam lá uma árvore e eles fabricam os seus deuses e se curvam diante dela. Então é uma situação meio cômica, né? Você pegar um pedaço de pau, você mesmo fazer uma imagem de Deus e se prostrar e adorar, falando que aquilo ali é um Deus que vê, que fala, que pode trazer algum benefício, né, para você. E esta imagem, como o pastor falou, a Bíblia não retrata, né, se é Zerá, se é Baal. Só se sabe que Manassés, há um tempo atrás, né, antes disso, ele colocou uma imagem lá de Azerá. Sim. Colocou a imagem de Azerá. Mas depois
ele se arrependeu porque Deus deu um puxão de orelha nele. Isso, né? isso. E aí ele se arrependeu, mas só que no reinado de Josias, o Josias ele tirou outra imagem que estava lá, de Azerá também, né? Então agora pela terceira vez a gente está vendo que Ezequiel estava presenciando uma outra imagem. Então possivelmente por diversas vezes o povo de Deus estava, né, trazendo imagens para dentro do templo. Isso, o rei Asa também, né? Rei Asa. Ele remove também, né? A idolatria, né? Imagens de idolatria, né? Que existiam, né? Também no templo, né? Que a gente pode perceber, né? Que a idolatria, ela provoca, né? Um ciúme, né? De Deus, porque isso é uma coisa abominável, né? Não tem como você servir a dois senhores, né? Ou você vai agradar um ou vai agradar o outro. Né? Então, o povo de Deus, né? O nosso coração, ele tem que ser exclusivo para Deus. A gente não pode ter uma divisão, né? Uma parte para Deus, não. Deus, ele quer a nossa vida, né? Por exclusividade, quer por completo, né? Então, todo o nosso ser, né? Ele tem que ser exclusivo do Senhor. E a gente percebe, né? Justamente aí, no período já do início, né? Do exílio, né? Do povo, né? Que vai ser aí sendo exilado, né? A idolatria imperando, né? Então isso não foi, como o pastor aqui falou, não foi aconteceu isso somente agora no final. Isso veio acontecendo, né, ao longo da história do povo de Israel, a sua ligação, né, com a idolatria, né? Mas agora um basta de Deus, né? E sempre Deus enviando seus profetas, né? Exatamente, mas enviando seus profetas, dava ouvidos, trazendo, né, no caso, restaurando, o povo se arrependendo, mas chegou a um certo momento em que o povo ele não aprendeu, né? Com todas as intervenções, né, que Deus ele fez, né? Enviando os seus profetas, os seus servos e alertando, né, a respeito do perigo da idolatria. Amados irmãos, isso é muito pertinente isso para os nossos dias de hoje. Então a gente está tratando aqui de uma lição que fala a respeito das abominações, né, do templo, e nós também, além de reunirmos hoje num templo, né, também nós somos um templo do Espírito Santo. Então a gente tem que ter também muito cuidado, né, em relação à nossa conduta, né, diante de Deus, né, aquilo que a gente fala, né, aquilo que a gente curte, né, aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos. Então todas estas coisas a gente tem que ter uma certa um certo temor a Deus, né? Um zelo, uma vida de piedade mediante a palavra de Deus, e como nosso amado pastor aqui falou, né? Uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus, para que a nossa vida não seja uma vida de abominação, né, pastor? Exatamente. Não tem como a gente servir a dois senhores. Interessante que nós vemos no versículo 6, bem assim, olha, e disse-me, filho do homem, vês tu o que está fazendo? Quando Ezequiel estava presenciando aquela imagem, né, que causa ciúme. Vês tu o que estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Então, é muito forte, né? Porque eles estavam praticando aquelas idolatrias e justamente isso estava afastando o próprio Deus do santuário. Perfeito. Santuário que foi consagrado ali para a glória de Deus, para que o nome dele fosse anunciado por todas as terras. Então, irmãos, da mesma forma, o que nós temos feito? Será que o que estamos fazendo, né, nas nossas particularidades não está afastando, não está tirando a glória de Deus desse templo, né? Então, é muito forte, é muito pertinente a gente prestar atenção nestas questões. E nós vamos, então, para uma próxima imagem que apareceu para Ezequiel ali, que foi
câmara secreta do culto ali que eles estavam fazendo com os animais. Ezequiel caminhou mais um pouquinho, né, para o átrio ali, e o Espírito mostrou a Ezequiel uma fresta na parede e ordenou para que ele cavasse a parede. E ele enxergou ali uma porta, e dentro daquele ambiente, dentro daquela câmara ali, ele presenciou a quantidade, 70 anciãos ali queimando incenso. As paredes todas repletas de imagens de cobras, de serpentes, né? De imagens que podemos pensar que sejam imagens egípcias, né? Como eles adoravam no passado, as serpentes, a gatos, a tudo quanto é tipo de animal, né? As caravelhos. Répteis, né? As rãs, As né? rãs. Então, todas aquelas imagens estavam pintadas ali naquela parede. E esses 70 anciãos, que podemos assemelhar esses 70 anciãos, quando fala de anciãos, eu acho que fala da questão da liderança, né, do povo. Isso. Então, né? Geralmente seria as pessoas, vamos dizer assim, os formadores de opinião. Exatamente. Né? As pessoas mais maduras são a liderança, né? As pessoas mais do maduras povo. estavam ali queimando incenso a esses répteis, né? A esses animais impuros, né? Desenhados, pintados, né? Na parede ali. Então Ezequiel tem essa infeliz, né? Experiência de contemplar os próprios líderes da nação servindo e adorando aquelas imagens abomináveis, né? Imagens terríveis, né? Exatamente. Isso aí. Dando continuidade, irmãos, ele é levado ao átrio, e aí vem uma outra e uma terceira imagem, da imagem de Tamuz, as mulheres ali chorando a morte de Tamuz, né? O que seria Tamuz, né? Tamuz seria um deus fenício, e aí estava ali sendo adorado, cultuado pelas mulheres, não é não, pastor? Exatamente. Né? A nossa lição aí diz que ele era uma divindade, né? Uma divindade babilônica, né? De origem suméria. Era o deus da vegetação e dos rebanhos. Então, Ezequiel, ele presencia, né? Nessa visão que Deus leva ele, né? Ver essas mulheres, né? Chorando justamente aos pés, né? Dessa divindade aí, né? Chamada Tamuz, né? Então, o que o texto, né, que a gente lê, ele mostra, né, com uma certa evidência, né, que havia ali um sincretismo, né, um sincretismo religioso. Dentro do templo, no próprio templo, né, dentro do lugar que seria ali como o pastor Ednilson leu ali, o santuário, né, aonde Deus ali manifestava a sua presença, e devido a todas essas abominações que estavam acontecendo ali, Deus ele estava se afastando, né? Então, olha só o que na verdade Deus ele se afasta de nós porque nós nos afastamos dele, né? A palavra de Deus diz que chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, certo? Então há uma certa cumplicidade, né, da nossa relação com Deus. Então Deus ele de forma alguma ele vai estar longe daqueles que o buscam, né? Então aqueles que buscam a Deus, certamente Deus ele se aproximará, né, daqueles que o buscam. Então é diferente daqueles que rejeitam Deus, né, que se afastam de Deus. Certamente Deus irá se afastar. Então havia ali, né, um sincretismo religioso, né? É como aquelas pessoas pensam, né? Mas isso não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, né? Então, vive uma vida de qualquer maneira. Num dia você está cantando os louvores a Deus, e no outro dia você está cantando música mundana. Num dia você está no meio do povo de Deus, e no outro dia você está no meio dos escarnecedores, né, como a própria palavra assim nos diz. Então,
servindo a dois senhores, né? Servindo a dois senhores. A dois senhores. Então aí a gente vê aí, não só, interessante que a palavra de Deus, ele fala não somente os homens, né? Não somente os anciãos, mas também as mulheres, né? Então a gente observa aí que o declínio espiritual e moral que estava ali passando a nação não era somente de um grupo, né? Mas observa-se, né, que toda a comunidade, né, do povo de Deus estava imersa, né, na idolatria. Verdade. Isso, se no isso é templo, terrível, né, pastor? pastor? Se no templo já Que era o estava lugar, acontecendo né? isso, que é o lugar lugar sagrado, né? Imagina no meio Imagina da no meio do sociedade, povo, da né? sociedade. Da sociedade, né? E isso já vinha enraizado há muito tempo, durante todos os períodos dos reis de Israel, os períodos do rei de Judá. E isso sempre estava acontecendo de forma progressiva, né? Uhum. Então, é claro que uma hora... E Deus é muito misericordioso, irmãos. Deus é muito misericordioso, porque quanto tempo se passou até que viesse o juízo. E mesmo depois que vem o juízo, ele ainda traz aí Ezequiel para mostrar, olha só, Ezequiel, o porquê, a causa, o motivo, a razão do juízo ter que vir. É necessário que venha o juízo. É necessário que Israel, ele venha, e agora Judá, né, porque Israel já tinha sido extraviado, já tinha sido, né, tomado. Então, agora Judá, eles estavam contando, se apegando ao templo, se apegando à cidade de Jerusalém, achando que aquilo ali fosse a sua salvação. Mas não adianta nada, o templo sem a presença. É isso aí. O templo sem a presença não é nada. Né? Verdade. Da mesma forma que nós já falamos, nós, como igreja, sem a presença do Espírito Santo do Senhor, nós não somos nada. É verdade. Não somos nada. Sim. O que serviu de lição, né, com as 10 tribos, né, com o Reino do Norte, ela não foi observada, né, pelo Reino de Judá, né? Sim. Então eles seguiram o mesmo caminho, né? Exatamente. Então, e nós, irmãos, no nosso contexto, né, atual da nossa nação, nós também precisamos observar essa situação. A gente quer Deus, a gente quer uma vida melhor, né? A gente quer realmente as bênçãos de Deus, mas a gente precisa vigiar, né? A gente precisa cuidar do nosso coração. E nós estamos passando, né, no momento hoje de uma certa definição, né? Definição a respeito, né, do futuro da nossa nação, né? Então, que a gente possa se voltar para Deus, buscar a Deus, né? Então, o crente, né, o que vai fazer a diferença na vida do crente, né, da sua região, é justamente a nossa relação que a gente tem com Deus. Exatamente. Então, não adianta a gente querer as bênçãos de Deus sem tampouco nós vivermos uma vida, né, que também agrada a Deus, né? Deus ele deixou, né, que nós escolheríamos, né, as coisas boas, né, que vêm da parte dele, mas existe uma certa orientação, né, um certo mandamento. Mas se vocês observarem as minhas palavras, se andares no meu caminho, né, é verdade, se vocês se humilhar, né, então tem uma condição. Não pensa que somente verbalmente, por meio das nossas palavras, é que nós vamos realmente, Deus vai assim, né, se compadecer, porque eu falei, porque não, eu me decidi por esse lado e tal. Não, precisa de que isso se demonstra por meio da nossa vida, né? Exatamente. Né, do nosso exterior, né? Não somente por palavras. É verdade. Então, irmãos, nós já passamos aí por 3 experiências, por 3 visões que Ezequiel teve. O Espírito levou Ezequiel a ver aquela abominação do templo, logo na porta norte. A Bíblia fala que é na porta norte, né, do templo, de onde vinham os inimigos. Eles colocaram aquela imagem. Eu acho que é um meio que de defesa, né? Nós vamos colocar essa imagem aí, já que nós estamos perdendo e os inimigos estão vencendo, então nós vamos colocar a imagem dos deuses deles, né, na porta norte, para ver se esses deuses nos defendem também.
Então, eles estavam fazendo justamente isso, um sincretismo. Nós estamos no templo de Deus, a gente confia no templo de Deus, mas vamos lá que dá certo, né? Vai que cola. Aí vamos colocar lá uma imagem que é uma coisa séria, né? Que provoca a ira de Deus, a revolta de Deus. E eles colocaram na porta norte. E logo depois nós já vimos essa câmara secreta, onde estavam reunidos ali 70 anciãos, servindo aquelas divindades, né? Provavelmente divindades egípcias. Então, Ezequiel foi levado da Babilônia para Judá. Agora imagine, irmãos, se Ezequiel fosse trazido para os nossos tempos, o que ele ia encontrar em nossas câmaras secretas, naqueles momentos que estamos a sós, em nós, conosco mesmo, né? Nos nossos momentos de solidão, onde a gente acha que ninguém está vendo, que Deus não está vendo, porque esses anciãos, eles estavam ali naquela câmara secreta, queimando incenso àqueles deuses, achando que Deus não o estavam vendo, achando que Deus não estavam percebendo, Deus não estava mais ali, porque eles achavam assim, bem, Deus nos abandonou, Ele não está nos vendo, e aí começava a queimar aqueles tipos de incenso. Agora, nas nossas vidas hoje, como que está a câmara secreta da sua vida? O que vocês têm feito, né? No seu particular, na sua vida, lá na sua empresa, lá no seu serviço, né? Na sua escola, o que você tem feito? Né? Será que você tem glorificado o nome de Deus ou tem feito com que as abominações deste mundo tenham afastado a glória de Deus da sua vida? Então, essa é a pergunta que fica para nós nesta manhã, né, pastor? É isso aí. Então, são essas coisas, né, que é mostrado ali para Ezequiel, provando que Deus tinha razão em estar aplicando o seu juízo, está aplicando a sentença, né? E Deus ainda foi muito misericordioso com eles. Verdade. Então, quando a gente olha dessa forma, Deus foi muito misericordioso para com eles. Então, irmãos, nós estamos aí no finalmente, eu acho que já deu a hora, né? Isso aí. Nós estaremos, neste momento, no quadro de perguntas e respostas. Fique conosco. É isso aí, então, pastor Ednilson. Estamos agora no quadro, né? Glória a Deus. Perguntas e respostas. E preparado para as perguntas, né? Esperamos, né, que seja perguntas que a gente possa responder, né? Senão a gente vai ter que recorrer aos universitários, né, pastor? Para responder essas perguntas. É verdade. Tá certo? Então vamos lá, então. Paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, irmãos. Pastor, uma pergunta. Por que a segunda visão de Ezequiel, ela pode ser entendida como preterista e ao mesmo tempo futurista? A primeira pergunta aí, feita pela nossa irmã Rosana. Quero agradecer aí, irmã Rosana, pela pergunta que foi feita. E ela pergunta, né, por que a segunda visão de Ezequiel pode ser entendida como preterista e ao mesmo tempo futurista. Então, esta visão de Ezequiel, ela é preterista porque ela se relaciona com os acontecimentos contemporâneos, né, dos dias de Ezequiel. E, ao mesmo tempo, ela pode ser considerada uma visão futurista, pois ela também anuncia eventos que vão acontecer, correto? Então, preterista, relacionada ao passado, né, que é dos dias contemporâneos de Ezequiel, e futurista, né, em relação ao futuro, concernente aos eventos que vão acontecer. Ok? Glória a Deus. Bom dia! Quero deixar uma pergunta aos nossos professores. Como explicar a expressão a imagem do ciúme? Queremos agradecer também a irmã Flávia, que também deixou a sua pergunta. E a pergunta que ela fez foi como explicar a expressão imagem do ciúme. Falando da imagem do ciúme, como nós já comentamos no texto, né? O profeta Ezequiel tem aquela visão daquela imagem, daquela estátua, né? Lá na porta do templo, representando todas as abominações que havia ali. E representando também a causa e o motivo
do zelo de Deus por Israel, porque todo o cuidado de Deus é para que Israel não entrasse por esse caminho da idolatria. E quando fala de ciúme, retrata a imagem do esposo e da esposa. Imagina você, uma pessoa, né, o esposo encontrar um amante dentro da própria casa. E isso retrata, figurativamente, o que Deus estava, Deus como o marido e Israel como a esposa, tendo que encarar ali, né, a imagem de um amante, né, onde Israel estava ali se prostituindo com aqueles deuses falsos, terríveis e abomináveis. Então, isso é o sentido de ciúme, é o zelo, é o cuidado que Deus tinha para com a nação de Israel, não é verdade? Amém, amém. Então, muito bem, vamos então à terceira pergunta aí. Senhor, irmãos, paz do Senhor, pastor Elias. A minha pergunta é a seguinte: como os egípcios viam a zoolatria? Obrigado, paz do Senhor. Muito obrigado aí, irmão Alexandre, pela participação e pela pergunta feita. E a pergunta que o irmão fez foi: como os egípcios viam a zoolatria? Então, a zoolatria, né, é adoração aos animais. Era típico, né, dos egípcios, pois eles viam nesses animais símbolos ou emblemas, né, e eles consideravam esses animais como os receptores, né, os receptáculos, né, aqueles que recebiam o poder divino por meio desses animais, tá certo? Então a zoolatria, ela é uma adoração aos animais. E se a gente perceber, amados irmãos, nos dias atuais, muitas pessoas têm cultuado esses animais, colocado muitas das vezes animais como um membro da família, né? Dando a ele nome e colocando ele como se fosse uma pessoa, né? Então, muitas pessoas nem filhos querem ter animais como seus filhos. Então, há nos dias atuais, uma adoração aos animais, que isso também é uma abominação ao Senhor. Que Deus possa ter misericórdia de nós e que nós possamos saber discernir aquilo que Deus estabeleceu em cada situação, em cada ordem, né, dentro desse todo universo. Adoração, amados irmãos, somente a Deus, né? Que nós não tenhamos um coração desse tipo, né? A gente vê pessoas, né, que ficam para baixo, né, que quase têm problemas de depressão quando acontece algum problema com o seu pet, né? Exatamente. Então isso é um perigo tremendo. É justamente que essa pessoa ela precisa realmente de saber quem é o verdadeiro Deus, o Deus. Exatamente. Verdadeiro. Concluindo, né, irmãos, se a gente for olhar a quantidade de deuses, né, que muitas vezes estamos nos prostrando e achando que isso não é idolatria, se a gente for descrever aqui, né, a gente vai passar a tarde toda, a manhã toda, porque muitas vezes a gente, por coisas mínimas, como, por exemplo, uma adoração a um time de futebol, né, quando o time perde, fica para baixo, né, dá aquela depressão, né, chora, arranca os cabelos, por causa de um time de futebol. Será que isso não é idolatria, irmãos? É verdade. Será que isso não é idolatria? Então, é para os irmãos pensarem. Eu sei que tem muitos isso aí. torcedores aí, mas são coisas que estão diante dos nossos olhos. O salmista diz que não porás coisas más diante dos seus olhos. E quantas formas de imagens, né, pornográficas que muitos têm se deparado na internet. Hoje a internet é um meio, é uma pedra de tropeço na vida de muitos crentes, né? Porque eles não conseguem se controlar. E quando começa... porque ali tem uma liberdade, né, pastor? É isso aí. Tem uma liberdade para ir e vir, de onde quiser. Infelizmente, o coração de muitos tem sido levados à pornografia, a imagens que na sua câmara secreta ali acha que Deus não está vendo, acha que o pastor não está vendo, né? Como o pastor não está vendo, não está ali. Então, ele começa a se infiltrar
por esses meios perniciosos, né? E a consequência disso é, claro, uma tremenda queda, né, espiritual, uma ruína espiritual. Não só para ele, esse é o problema, mas para toda a sua família. Esse é o problema, né? Porque o juízo não vem só para ele. Então, nós como pais, como pais de família, né, como líderes do nosso lar, nós temos que ter o exemplo, temos que dar o exemplo. Não podemos ser como os anciãos do templo de Israel, que queimavam incenso a todo tipo de abominação. Nós temos que dar o exemplo para o nosso lar, né, para que os nossos filhos sejam abençoados, para que a nossa geração seja abençoada, e não merecedoras de juízos da parte de Deus. Então, irmãos, nós temos que nos atentar para essas questões, para que o nosso coração não seja corrompido pela idolatria. E agora, nós estamos nos momentos finais, mas antes de trazer a conclusão, eu quero passar aqui para o nosso pastor trazer o quadro Momento da Oferta. Ok. Então tá, pastor Ednilson, nós vamos então agora convidar os irmãos, né, para que nós possamos, neste momento, ofertar a Deus. Você tem agora a liberdade de estar ofertando na causa do Senhor, na obra do Senhor. Tá? Então, você que também nos assiste, né, que também está nos visitando, você pode estar fazendo essa oferta, né, a Deus por meio das ferramentas que aparecem aí no vídeo, né, pelo Pix, PicPay, pelas contas bancárias, estão aparecendo aí abaixo. E nós também temos um projeto, né, chamado Projeto dos Mil Valentes. Nós estamos com uma pretensão de comprar esse espaço que está aparecendo aí no vídeo. É um espaço que Deus tem nos dado a graça de estar nele, mas nós precisamos receber a bênção completa, né? E a bênção completa é justamente que a gente possa adquirir este imóvel, que certamente servirá para abençoar muitas pessoas, que servirá para abençoar a cidade, né, de Cariacica, a Grande Vitória, e eu creio, né, num projeto de Deus de abençoar o nosso país por meio deste lugar, né, que será um lugar aí onde a glória de Deus também estará se manifestando. E que você possa fazer parte deste projeto por 60 meses, a quantia que você quiser fazer, você pode estar fazendo. Entre em contato conosco, nos procure, né, se você é de uma outra região, né, e Deus certamente estará abençoando a sua vida. E que você possa fazer isso com muita liberalidade no coração, com muita alegria, porque a palavra de Deus diz que Deus ama aquele que oferta, que dá com alegria. Vamos então agora ouvir um louvor. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai,
Bem, irmãos, graças a Deus, finalizamos a nossa lição nessa manhã. Já queremos agradecer a todos que estiveram conosco até o final, os nossos visitantes, né, que estiveram aí nos abençoando com a sua presença, que Deus possa falar poderosamente no seu coração e que nos visite mais vezes, esteja sempre conosco, né, todos os domingos. Nós temos aí aulas maravilhosas para a sua edificação espiritual. Nós aprendemos com essas 4 cenas, né, do pecado cultico que estava sendo realizado ali no templo, que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade de seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os nossos dias atuais pelos crentes em Jesus. Então, é isso que Deus quer de cada um de nós, santidade, né? Nós possamos viver uma vida de santidade diante de Deus. Amém? Amém. Glória Amém. a Deus. Nós estaremos orando neste momento. Nosso pastor estará orando por nós. Amém, amém. Também quero agradecer aí também, né, a presença, né, dos irmãos nesta aula. Espero que tenhamos contribuído, né, para que Deus possa ter falado ao seu coração. Foi muito profundo, né, tudo isso que a gente viu. Espero que vocês tenham gostado, que vocês também possam compartilhar, né, esta lição com seus irmãos, com seus amigos, com seus familiares, né, para que possam assim também desfrutar da palavra de Deus e ser também para eles uma advertência nesses dias que nós estamos vivendo. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar o seu dia, o seu domingo, e que tudo seja para a glória de Deus. Vamos orar então e vamos agradecer a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos agradecer o Senhor por este dia, por este domingo abençoado que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, juntamente com os teus filhos, estudando e aprendendo a tua palavra. Que o Senhor possa falar o coração, abençoar, Senhor Deus querido, os seus familiares, que a tua bênção possa ser sobre eles, que todo mal, que toda enfermidade, que tudo, Senhor Deus querido, que porventura, ó Pai amado, vem contra a este irmão, a esta irmã, esta família, nós queremos agora, pelo poder que há no nome de Jesus, repreender para a glória de Deus. Que Deus possa assim abençoar a vida, Senhor Deus querido, dos irmãos. Nós oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe.